Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Edmilson Silva, passando aqui mais uma vez para deixar aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Nós sentimos um prazer imenso em estar levando a palavra de Deus para vocês, porque entendemos que temos esta chamada, não é? E atender ao mandamento de Deus é sempre muito importante. Ele decide e fazer discípulos de todas as nações, né? E de pregar o meu evangelho a toda criatura. E eu quero trazer aqui uma palavra de Deus, quero fazer aqui um paradoxo, né? Um paralelo sobre duas personalidades bíblicas muito importantes do Velho Testamento e aprender juntamente com vocês a respeito da diferença entre cair e pecar e se desviar, certo? Se desviar. E você vai entender aquele que eu estou querendo passar para vocês. Eu quero dar dois exemplos nítidos e transparentes para você que traz à tona esta realidade. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o fato dela cometer um pecado, ela já está desviada de Deus. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é assim que está escrito. Não é dessa forma que eu devo entender esta realidade. A Bíblia diz que havia um homem no Velho Testamento, que foi o segundo rei de Israel, que era um homem segundo o coração de Deus. E o nome dele, quem sabe? Exatamente isso, Davi. Davi, a Bíblia diz, o próprio Deus, ele testemunhou, ele disse, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Ora, Davi, segundo o coração de Deus, ele traz uma sequência de erros, de pecados gravíssimos, por assim dizer, que ele cometeu na presença de Deus, e porque esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus suportou os pecados de Davi e não fez a mesma coisa com Saul, que foi o primeiro rei de Israel, filho de Quis, da tribo de Benjamim? A diferença está aqui naquilo que eu vou falar. Vamos fazer aqui um paralelo, né? Saul. Quais foram os pecados de Saul? Foram muitos também, muitos. O pecado principal foi aquele da desobediência, não é? Desobediência. Deus, ele deu uma ordem para Saul, que estava indo muito bem nas suas campanhas militares. Deus deu ordem que ele destruísse o povo os amalequitas, né? Os amalequitas, eles tinham um grande pecado sobre os homens, que não cooperaram com o povo de Israel quando este saiu do Egito e estava entrando ali na terra de Canaã. E o povo de Israel precisava passar dentro dos do território de Amaleque, e Amaleque, não permitiu, obrigando, mesmo Moisés tendo dito, olha, se a gente beber água, se a gente comer alguma coisa, a gente paga para você, a gente tem dinheiro. Mas Amaleque não permitiu. Então eles tiveram que rodear aquele país para poder dar sequência à sua caminhada. E Deus não se agradou dessa atitude de Amaleque. Então, na era de Saul, quando Deus o fez rei, Deus deu a ordem, olha, vai lá numa campanha contra os amalequitas, eu quero que você destrua totalmente aquele povo, homens, mulheres, crianças, animais, tudo, e não pega absolutamente nada daquele povo. Sabe o que aconteceu? Saul obedeceu a Deus, em parte, foi lá, matou um monte de gente, deixou as mulheres bonitas, trouxe o gado cevado, e trouxe o rei, que era o pivô de toda aquela situação. Trouxe Amaleque. Por conta disso, eu não vou entrar em detalhe, por conta disso, Deus desagradou-se de Saul. Mas ainda Saul continuou, né, a sua campanha e tal. Mas houve um segundo episódio que foi a peça-chave para que Saul fosse completamente excluído da presença de Deus. Foi quando eles estavam aguardando para entrar numa campanha, numa guerra, numa batalha,
e havia um sacrifício a ser oferecido, porque sempre que Israel ia batalhar, o sacerdote Samuel, que também era profeta, ele oferecia um sacrifício a Deus para que Deus desse a vitória, e Saul aguardou ali, Samuel não apareceu, então ele foi lá e ele mesmo ofereceu a Deus o sacrifício, um papel que não era dele, uma atribuição que era de Samuel, porque ele era rei, não era sacerdote. E esse papel de oferecer sacrifício era do sacerdote. Pivô. A partir daí, Saul foi completamente excluído da presença de Deus. Daí para frente foi só fazendo coisa ruim. Matou os sacerdotes do Senhor, mais de 85 sacerdotes, perseguiu a Davi, consultou cartomante, macumbeira, feiticeira. E nunca, em nenhum momento, aparece Saul se arrependendo. Eis a questão, ele não se arrependeu. Davi cometeu pecados horrendos na presença de Deus. Ele adulterou com Batseba, matou Urias, um soldado fiel a ele, não é? Ele fez aquele censo lá, que sem a ordem de Deus, e fez um montão de coisas que Deus desagradou. Principalmente o adultério com Batseba e a morte de Urias, que foi o que chamou mais a atenção de Deus. Só que Davi, diferente de Saul, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, que contou aquela história e tal, disse, rei, essa pessoa é você e tal. Você conhece, você que está me assistindo, sabe do que eu estou falando? Quando ele percebeu a realidade, ele caiu em si e disse, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. O Salmo 51 fala exatamente disso. Aí lá ele se lamenta, pede perdão, pede misericórdia, pede para Deus não tirar dele o Espírito Santo. Foi um clamor tremendo. Por conta disso, Deus perdoou a Davi. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele confessou a Deus. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, qual a diferença de Davi para Saul? Por que Saul se desviou e Davi não, se ambos cometeram pecado? Porque Saul, ele pecou, depois pecou de novo, continuou pecando, aí pecou novamente e por aí foi. Nunca pediu perdão, nunca se arrependeu, nunca reconheceu o seu pecado. Já Davi, ele errou, ele pecou, ele fez coisa errada, mas quando ele percebeu que estava no caminho errado, ele voltou para o seu local de origem. Ele confessou, ele disse, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Pediu perdão, se reconciliou com Deus e isso fez toda a diferença. Então, se desviar é uma coisa e pecar é outra. Há quem peque, mas continua na presença de Deus, porque quando ele percebe que pecou, ele pede perdão e continua a sua caminhada. Agora, tem aquele que erra e não pede perdão, não se arrepende, não confessa nem nada e continua pecando. Então esse está desviado. Agora esse outro simplesmente errou, pecou, mas voltou para a presença de Deus e Deus perdoa e ele continua na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, espero que esta palavra tenha te ajudado a entender a diferença entre cair, pecar e se desviar, que você tenha sido edificado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.